Olá pessoal, você gostaria de saber como os profissionais deixam a internet mais bonita, mais atrativa para quem consome conteúdo? Você quer descobrir qual tecnologia está por trás disso? E mais, iremos mostrar como você pode fazer isso. Isso mesmo, como você poderá contribuir para uma internet mais bonita e apelativa para quem está navegando. Vamos lá? Você já ouviu falar sobre CSS? O nome pode parecer estranho, mas é isso mesmo. Esse acrônimo significa Cascading Style Sheets, que em português significa folhas de estilo em cascata. O CSS é uma linguagem de estilo que tem o principal objetivo adicionar elementos de design ou layout na sua página HTML. Isso mesmo, se você está precisando colocar uma cor num texto, alinhar alguns elementos, criar algum design ou até mesmo fazer animações, o CSS é uma ferramenta fantástica e fácil de aprender. O CSS3 foi largamente dividido em módulos para facilitar a sua utilização e também o seu crescimento. É normal você achar na internet algo falando sobre CSS3, mas isso já ter sido definido anteriormente no CSS2. Basicamente, o que você tem que entender é que o CSS3 é a atual versão das folhas de estilo e que a partir de agora não teremos mais CSS4, 5, pois a W3C decidiu que as versões serão por módulos. Se você está gostando desse vídeo, clica no botão de gostos e se inscreva no nosso canal. Ative as notificações, pois esse canal é para você que gosta de tecnologia e quer saber mais sobre essa área. Esse exemplo não tem o intuito de te explicar exatamente o que é a estrutura e todas as funcionalidades do CSS, mas sim trazer um pequeno trecho para você entender no geral como funciona e como é simples sua aplicação nas páginas HTML. Vamos lá, vamos começar a fazer o nosso exemplo de CSS. Aqui eu tenho o Visual Studio Code aberto, né? Eu gerei esse esqueleto da página HTML5, né? Basicamente HTML5, Enter, e ele gera aqui o esqueleto da minha página HTML. Aqui, como vocês sabem, body não tem nada, portanto a página está em branco. Então aqui podemos começar a colocar alguns elementos da nossa página, por exemplo, o título da página, né? Aqui podemos fazer o refresh e aqui vemos as alterações que estamos fazendo. Basicamente, adicionamos HTML. E agora, como a gente vai adicionar o CSS? Existem basicamente 3 maneiras de você fazer isso. É o que chamamos de inline. Você pode chegar aqui na tag H1 e adicionar o atributo style, e aqui podemos fazer diretamente, colocar uma cor ao nosso texto. Por exemplo, aqui eu vou mudar a cor do texto para vermelho, para poder ser bem visto na página. E a partir do momento que isso acontece, o nosso título, o nosso H1 se torna vermelho, ou seja, aplicamos o CSS inline nessa tag para transformar o nosso título em vermelho. Nós poderíamos fazer exatamente a mesma coisa com o CSS interno. Por exemplo, aqui no nosso head, nós podemos definir um elemento style, e lá dentro, onde poderemos ter H1, e aí sim a nossa cor vermelha, por exemplo. E com isso, a gente pode eliminar isso daqui, não precisamos mais do nosso CSS inline, e aí aqui aconteceria a mesma coisa. Se você mudasse isso para uma outra cor, para ficar visível, temos o nosso título da página exatamente da mesma maneira como nós colocamos o estilo inline. A última maneira que você pode fazer, obviamente, é definir, ao invés de definir o style dentro do nosso head, você pode definir aqui um link para um arquivo externo, ou seja, começamos aqui style sheet e um arquivo externo, por exemplo, poderemos chamar ele de estilo.css, ok? Para isso teremos que criar aqui o arquivo estilo.css. Teremos 2 arquivos, um HTML e um CSS. E aqui poderemos definir a nossa cor
do título, ok? Tão simples quanto isso. A partir do momento que definimos aqui, repare que aqui nós não temos mais CSS nenhum, tiramos o CSS interno, tiramos o CSS inline e colocamos ele fora num arquivo externo. Esse é o CSS externo. Então, basicamente é isso. O CSS é muito poderoso. Aqui, nesse caso, definimos uma cor para o H1, mas imaginamos que temos um parágrafo, ok? Com conteúdo aqui dentro e temos vários parágrafos, né? Vamos colocar aqui somente 2. Pronto, temos 2 parágrafos aqui na nossa página, ok? Podemos aqui observar 2 parágrafos e aqui iremos alterar a cor, né? Como fizemos com o título, vamos colocar aqui um verde, ok? Aqui essa cor para ficar bem, não fica assim muito bonito, mas fica um contraste, mas temos aqui, vamos colocar aqui, mudar isso para um verde mais escuro, ok? E aqui temos os 2 parágrafos com verde. Pode ser que não seja isso que você gostaria de fazer, não é? Pode ser que você queira que o primeiro parágrafo fique preto, né? E o segundo parágrafo fique verde. E há diversas maneiras de você fazer isso, né? Você pode colocar o inline aqui, diretamente no seu segundo parágrafo e alterar a cor, né, para verde. E aqui você pode alterar para preto, ou seja, aqui vamos ter um preto e um verde, ok? Vamos colocar isso aqui para azul, acho que vai conseguir ver melhor, exatamente. Temos preto e aqui temos azul. Por quê? Porque o CSS externo, a prioridade, ele vai ser sempre ao inline. Então, ou seja, aqui estamos definindo para todos os P's, todos os parágrafos do nosso HTML, que ele seja preto. Mas, se especificarmos alguma coisa no inline, ele vai dar prioridade ao inline, vai dar prioridade ao que nós alterarmos aqui, ok? Basicamente, conseguimos mudar todo o aspecto gráfico da nossa página HTML. Aqui você pode mudar o tamanho da letra, colocamos aqui 20, por exemplo, aqui vai alterar em todos os parágrafos, ok? Porque nós não temos especificado que queremos alterar aqui o tamanho da letra, no caso font size. Aqui você pode alterar outros parâmetros, como a fonte em si, qual que é o estilo da fonte, além de bordas, margens, todo o aspecto de layout, né, que podemos fazer. Aqui vamos rapidamente fazer um layout que é muito comum hoje na internet. Por exemplo, aqui poderemos definir uma caixa, né, uma caixa aqui no div, e podemos adicionar uma classe. A classe aqui externo, e depois adicionamos dentro desse div, adicionamos outra caixa que seria interno, ok? Opa. Interno. Aí aqui dentro dessa caixa nós vamos ter dois divs desse, ou seja, temos um externo e 2 internos, ok? E para isso iremos aqui colocar externo. Isso significa que vamos colocar aqui para ele tomar a tela toda de largura e colocaríamos aqui um display flex. Isso quer dizer que queremos utilizar o layout flex layout. E aqui temos interno. Também gostaríamos deles tomar a tela toda e vamos colocar aqui uma altura de, por exemplo, 200 pixels, só e vamos colocar aqui uma cor de fundo para a nossa caixa, para parecer bem vermelho, ok? E aqui vamos ver uma caixa vermelha tomando toda a nossa tela. Obviamente não era isso que queríamos, né? Queríamos 2 caixas, mas aqui como temos vermelho, você não pode reparar, mas como estamos falando para o interno, a classe interna ficar vermelho e os 2 são interno,
Na verdade, temos duas caixas aqui, mas não conseguimos ver porque elas são da mesma cor. O Google Chrome tem uma facilidade muito legal, que você pode vir aqui fazer um inspect, e aqui você consegue ver toda a sua estrutura HTML dentro aqui do Development Tools. Então você consegue ver que temos um externo, ok? E depois temos dois internos, duas caixas internas, só que elas estão na mesma cor, você não consegue identificar. Para poder a gente mudar de cor, vamos adicionar aqui uma outra classe, ou seja, interno segundo, por exemplo, e aqui podemos colocar interno segundo e alterarmos a cor para verde, por exemplo. E aí sim, aqui já teremos a nossa caixa alterada para verde, ok? E com isso acabamos de fazer um exemplo com o Flexbox. Esse layout é muito poderoso. Aqui você poderia colocar um outro parágrafo aqui dentro, ok? E aqui você vai ver que o parágrafo vai estar dentro da caixa, e dentro dessa caixa vermelha você pode adicionar uma margem, por exemplo, e por aí vai. Ou seja, aqui você adicionou uma margem de 20 pixels para poder o texto estar. Você pode adicionar um line height aqui para poder o seu texto ficar mais bem distribuído, e por aí vai. Ou seja, essas são as propriedades, mas existem inúmeras propriedades no nosso CSS que dá para nós alterarmos e deixar o seu site, a sua página mais agradável, mais colorida e muito mais apetecível na hora da navegação. Viu que não é muito difícil contribuir para deixar a internet mais bonita? Você pode se especializar nessa área, como muitos profissionais hoje estão trabalhando e se dando muito bem. Por hoje é isso. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.